Santo Espírito de Deus, o Senhor que abre verdadeiramente a palavra, o que se sabe, o que se entende claramente, Pai, as revelações da Tua palavra, Senhor. Hoje o Senhor está nos falando, Pai, dizendo que nós precisamos manter a chama da fé no nome de Jesus acesa e muito bem acesa. Nosso Deus, em nome de Jesus, para honrarmos o Teu nome, fala conosco, Senhor. Que o Senhor encontre uma atenção total, o nosso coração preparado, os nossos sentidos voltados para o Senhor. Aceita este culto, Pai. Nos tome pelas Tuas mãos. Senhor, é maravilhoso pertencer ao Senhor. O Deus da criação, o único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Deus que por amor se entregou, comprando, resgatando, libertando o ser humano. Nosso Deus, o Senhor não deixou um ser humano de fora. Como o Senhor diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, então depende de cada um. Como o Senhor também diz, o Senhor coloca dois caminhos diante do ser humano. O caminho da bênção, o caminho da maldição, cada um escolhe o seu caminho. Senhor Deus, feliz é quem se aconchega, Senhor, à sombra das Tuas asas. Feliz, Pai, é quem Te ouve e caminha nesta terra com o Senhor, sob a Tua direção. É o que nós estamos pedindo. Pai, fale conosco. E desde agora, mais uma vez, graças Te damos. Amém? Amém, irmãos? Bem, eu iria continuar sobre o escudo da fé, porque tem muita coisa, coisas lindas, é claro, né, irmãos? Que nos põe nesse contexto, tá? O escudo da fé. Mas pelos momentos, pelo tempo, os dias, né, a situação do mundo inteiro, nós temos que estar bem ligados, irmãos. Hoje, vamos a um alerta. Nunca deixe a chama da tua fé esfriar. Agora é preciso manter ela bem acesa, a chama da fé, no nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Essa é a leitura mais extensa que nós vamos fazer hoje e vamos contemplar outras partes. Amém, Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o título é A Cura de um Coxo. O discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Dá uma paradinha aqui, já que se vê Pedro e João, homens de oração. Jesus já tinha voltado para o céu e os discípulos perseveraram. Você vê claramente, os dois estavam indo ao templo com um propósito, oração. Temos falado sobre isso, irmãos, porque não é muito comum que todas as pessoas que se convertem se tornem pessoas de orações diárias. É lamentável que muita gente só se dedique em oração, algumas pessoas assim, só quando o mal ataca, quando estão num momento difícil, quando caem numa cilada, aí o desespero toma conta. Eles já levavam uma vida de oração, ou seja, uma comunhão com Deus todos os dias. Então, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eram 3 horas da tarde, o relógio do judeu marca desde as 6 da manhã. Versículo, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. É bom atentar, desde o ventre da sua mãe. O qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
Então já era um homem, não era nenhum menino. Se fosse a linguagem, a nomenclatura seria outra, diz aqui, que era posto um varão, homem feito, que desde o ventre de sua mãe era coxo. Então ele tinha uma deficiência e não podia andar. Então carregavam-no, ele era carregado, era posto ali na porta do templo, a porta formosa da principal entrada, e ele era posto com uma finalidade, um objetivo, para que ele arrecadasse esmolas para a sua sobrevivência. Versículo 3. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Bom, ele era posto na porta do templo, mas está claro aqui que ele nunca entrava no templo. Ou melhor, ele não pedia que alguém o colocasse lá dentro. Enquanto as pessoas não encontram Jesus, irmãos, é difícil a pessoa querer entrar dentro de uma igreja. Por isso a importância da evangelização, de falar de Jesus, de lançar a semente, para despertar as pessoas para a necessidade de uma busca de Deus. Pedro e João estavam entrando no templo, sãos, perfeitos, saudáveis, para orar. E ele era posto ali na porta para pedir esmola. Você vê a diferença entre os apóstolos e o moço. Versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então está aqui. Olha para nós. Mas por quê? O que eles tinham de diferente? Irmãos, todas as pessoas que precisam de uma cura, de uma libertação, elas precisam realmente fixar os olhos em alguém de Jesus que passe para eles o que é andar com Deus. Todos nós sabemos que Jesus Cristo esteve na terra, num corpo humano, que ele deu ensinamentos celestiais extraordinários para mudar a história de qualquer pessoa, para levantar pessoas caídas, para curar os enfermos, para libertar as pessoas. Eu digo sempre que Jesus veio ao mundo primeiramente para salvar, mas ele trouxe qualidade de vida. Dói na nossa alma quando a gente escuta que pessoas acabaram com a própria vida por desespero, porque caíram numa falência violenta e não sabem o que fazer. A pessoa está num fundo de poço tão violento, a pessoa não encontra saída. Pedro e João disseram: olha para nós. Vamos entender a simplicidade disso aqui, irmãos. Eles não estão dizendo assim: ei, você está aí pedindo esmola? Não, ele está dizendo assim: olha para nós, já começa ali tipo, você não quer ser perfeito? Você não quer ser como nós? Ou seja, uma pessoa saudável, uma pessoa abençoada? Olha para nós. Aí ele olha, mas ainda com o mesmo raciocínio, vai receber esmola. Versículo 5, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tremendo demais, né? Ele queria dinheiro, e Pedro rasga o verbo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E usa ali o nome de Jesus, e dá para ele esse nome. Você falou: olha para nós, para acender uma chama, irmãos. Irmãos, a pessoa que está desesperada, que caiu numa falência, a pessoa que está com a família destruída, pessoa que está toda endividada, sem saber o que fazer da vida, pessoa que está doente, está morrendo, mas ela ainda está lúcida, ela quer viver, ela quer sair dos problemas. E enquanto os filhos de Deus, ela vai poder se espelhar. Pedro e João disseram ousadamente: olha para nós. Agora, para onde eles iam? Para o templo. Todos os dias eles iam orar. Será que a sociedade daquela época era tão diferente da de hoje, que não soltava a língua em cima deles? Esses dois fanáticos lá, vão eles para a igreja, essa não tem o que fazer. Eram 3 senhoras, lá na Piedade, eram 3 senhoras que eram vizinhas, amigas, e todas 3 da nossa igreja. Foi muito bonito porque uma ganhou a outra para Jesus.
Então elas não faltavam na quarta-feira, no primeiro culto. Elas iam cedinho para a igreja para depois cuidar das coisas da vida. Tá bom. E quando elas passavam, tinha um cidadão na porta de uma loja que cochichava com outros, mas fazia de propósito para elas ouvirem. Lá vão as fanáticas crentes aí para a igreja. Lá vão as fanáticas crentes aí para a igreja. Isso era toda semana, ela ouvia risadinhos, gracejos. Faziam para provocar mesmo, coisa o rapaz fazia para provocar. Bom, uma tinha um tempinho a mais, as outras eram novas convertidas, ficavam, não falavam nada e tal, até que um certo dia não viram o moço lá, ele não estava. E, bom, passaram e tal, uns dias ele não estava. E aí até pensaram assim, deve estar de férias, vai ver que está de férias, ou mudou de emprego, saiu de emprego. Mas um dia pararam para perguntar, cadê aquele senhor assim, tal. Aí o moço disse assim, ele saiu de férias. Só que ele foi dar um passeio com a família, subiu uma montanha, chegou na beira de um penhasco, escorregou e caiu lá embaixo. Bateu com a cabeça numa pedra e morreu. Caramba, quando elas trouxeram isso, eu falei, misericórdia. Escarnecedores. Misericórdia. Mas o pessoal acaba contando tudo isso. Várias pessoas tentaram evangelizar ele, era um fanfarrão zombador, ele zombava demais dos crentes. Ele zombava dos evangélicos, não gostava de ouvir, não. Eu acho interessante, irmãos, que muita gente não entende, o mundo espiritual e não procura entender, mas fica atacando. Mas não tinha que orar por ele. Elas não tinham nem essa visão, irmãos. Não tinham nem esse entendimento. Agora, se ele teve a oportunidade de ouvir e não dar atenção, a responsabilidade era dele. Não pode dizer que o evangelho não chegou até ele, que Jesus não o visitou, que Jesus não o chamou para a salvação eterna, para que ele parasse de ser um zombador, um escarnecedor, irmãos. O Pedro e o João iam para o templo para a oração. O homem era coxo desde o ventre da mãe. Ele era carregado. Entende-se aqui, quando se fala coxo, o problema era nas pernas, então possivelmente da cintura para baixo. Mas ele era carregado. Naquela época não havia os recursos que se tem hoje. E ele está lá. O Pedro e o João, eles podiam ter dito, vamos dar um jeito, vamos reunir, vamos pedir, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar. Tudo bem. É importante, irmãos. Só que se dessem a esmola e não usassem o poder do nome de Jesus, como eles usaram, ele ia ser coxo o resto da vida. É por isso que tem gente zombadora a vida toda, irmãos, que não tem ninguém que leve a Cristo. Volto a dizer, tem gente que não abre o coração. Mas tem gente, irmãos, que está morrendo. Todo mundo está... Hoje é um dia tenebroso o que houve lá em Santa Catarina. 3 bebês inocentes, assassinados a facadas violentamente. Pelo amor de Deus, irmãos. Que ponto o ser humano chega? Pedro e João foram ousados. Eu não tenho prata e não tenho ouro, o que eu tenho eu vou te dar. É o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Isso é tremendo, irmãos. Eles sabiam que o nome de Jesus tem poder, tem virtude. O nome de Jesus tem em si, literalmente, o poder celestial para transformar vidas. E esse homem recebeu de coração aberto. Ele estava esperando esmola. Recebeu o nome de Jesus dentro do coração. Por quê? Porque quando disseram em nome de Jesus, levanta e anda, dá uma olhadinha comigo aqui. Versículo 7, eu vou ler o 6 novamente. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles tinham Jesus de verdade, o entendimento do poder do nome de Jesus, mas ele recebeu de coração aberto. Este homem recebeu de coração aberto. Recebeu dentro de si.
Quando o nome de Jesus entrou nele, ele olhando para Pedro e João, com certeza ele pensou: quero ser como eles. Não quero ficar pedindo esmola a vida toda. Eu quero andar. Eu aceito esse Jesus. Ele recebeu. O que aconteceu? Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, esse é um entendimento de poder, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Logo a seguir, os pés e os tornozelos se firmaram. Se ele tivesse sofrido uma queda, se ele tivesse, alguém ia dizer: ele não andava porque era um malandrão, não queria tal. Não, irmãos. Ele já nasceu assim. Ele já nasceu deficiente. Ele já nasceu sem condições locomotoras da cintura para baixo. Isso é bem claro aqui. O Pedro e o João usaram a autoridade, o poder do nome de Jesus. Eu quero contemplar com vocês o versículo 8 em diante. Nós vamos esticar um pouquinho a leitura, porque o foco está no versículo 16. O 8 diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E saltou, olha, e saltando ele, pôs-se em pé, ele deu um pulo, irmãos. Irmãos, ele recebeu o nome de Jesus. Mas esse nome saiu da boca de Pedro e de João. Não saiu da boca de Judas Iscariotes. Não saiu da boca do rei Saul, se fosse ele um discípulo de Jesus, como foi rei de Israel e não levou Deus a sério. Há um tempo atrás nós falamos aqui sobre a atenção que os céus, não é? Dão a quem está orando, a quem está invocando o nome. Era Pedro e João. Eram seres humanos, como você, como eu. Viveram em tempos diferentes dos nossos, cultura diferente, mas as mesmas necessidades humanas, seres humanos. Simples seres humanos. Mas todos os dias eles entravam no templo para a oração. Eram homens voltados para Deus, tinham prazer em estar no templo, tinham prazer na oração. Quando o nome de Jesus foi invocado pelo Pedro, principalmente o Pedro, disse: em nome de Jesus, levanta-te e anda. O homem dá um pulo. E diz que logo os seus tornozelos e pés se firmaram. Então, o nome de Jesus já tem em si o poder. É claro que não é uma regra que todo ser humano seja curado só ouvindo o nome de Jesus. Tem gente que você prega e parece que não entra. Você prega e parece que a pessoa não recebe. Eles invocam o nome de Jesus e ainda dizem, claro, o Nazareno. Ou seja, não é um Jesus qualquer, porque muita gente tem nome de Jesus. Nome ou sobrenome tem. Jesus Cristo, o Filho, o Nazareno. Levanta-te e anda. Ou seja, aquele que tem um poder para curar o teu corpo. Cura o espírito, cura a alma e cura o corpo. Irmãos, às vezes a fé não está tão firme, porque não há esse entendimento sobre o poder do nome. Falamos aqui, irmãos, quanta gente aceita Jesus e fala o nome de Jesus de qualquer jeito. Às vezes fala brincando, às vezes fala numa conversa boba, às vezes fala por falar. E o Senhor Deus diz: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, tem que ter propósito para falar o nome de Jesus, invocar o nome de Jesus. Por quê? Porque o nome tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus. O que vai acontecer? O povo que está lá no templo vai acabar idolatrando o Pedro e o João, achando que eles são semideuses ou os próprios deuses. E começam a exaltá-los. E o Pedro e o João, então, vão dizer o seguinte. Olha aqui o versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus,
a quem vós entregastes perante a face de Pilatos e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, aquele solta Barrabás, não é? Mate Jesus. Versículo 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Amém, irmãos? Jesus é o único ser que, como ser humano, ele venceu a própria morte. Aí o versículo 16. E pela fé no seu nome, eu vou repetir, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé, que é por ele, deu a este na presença de todos vós, esta o quê? Perfeita saúde. Quer dizer que o nome de Jesus, ele tem em si mesmo o poder para restaurar a saúde, não só para restaurar, para dar uma saúde perfeita. Nós cristãos, irmãos, deveríamos atentar mais para a forma como nós temos usado o nome de Jesus. Até fazer um trabalho dentro de nós mesmos para ver se nós temos usado o nome de Jesus de modo irresponsável. Não estou dizendo que sejamos irresponsáveis, que você é irresponsável, mas às vezes, irmãos, esse costume, Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá, e não estamos atentando de quem nós estamos falando. Falamos sobre isso há um tempo atrás. Por quê? Uma das exigências do Senhor Deus para o seu povo é: se você vai usar o nome do meu filho, então se afaste de toda iniquidade, ou seja, joga os erros fora, para você poder usar o nome com poder, para que o nome opere em você e através de você. Ah, pastora, não é bem assim? Esse versículo 16 agora é o foco, irmãos. É o ponto central de tudo que nós estamos aqui contemplando hoje. A fé no nome de Jesus. Pedro e João: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eles tinham sim uma certeza do poder do nome de Jesus. Eu te dou. Então deram para ele e ele recebeu. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele recebeu o nome, o poder de Deus operou, ele dá o pulo e o seu corpo é inteiramente restaurado. Gente, se o homem era coxo desde o ventre, que massa muscular tinha esse homem? Quanto mais uma época que pouco se entendia do assunto. Uma pessoa que fica sentada há muito tempo, que fica sedentária, não precisa nem ser uma pessoa deficiente, mas uma pessoa sedentária, ela não tem musculatura. Pois o homem dá um pulo, levanta e entra no templo, pulando, saltando e glorificando a Deus. Então o nome, só o uso do nome de Jesus pela boca de Pedro e João, liberou um poder dentro daquele homem que restaurou o corpo dele, as juntas dele, a cartilagem dele, a estrutura óssea dele. Pensa direitinho, irmãos. Eu quero chamar a atenção, a nossa atenção, vamos dizer assim, tá? O uso do nome de Jesus é uma parte que nós não podemos esquecer nem deixar de lado. Volta e meia nós temos de estar, né, dando um polimento, lembrando e relembrando e atentando. Então, o foco aqui é o versículo 16. A fé no nome deu a esta perfeita saúde. O finalzinho principalmente diz, ó, depois da pontuação, e a fé, que é por ele, ou seja, por Jesus, deu a ao homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Você vê o poder que Deus derramou ali, mas que estava no nome de Jesus. Temos dito assim: o céu ouve quando alguém invoca o nome de Jesus. O céu ouve quando alguém ora. Mas quem está orando? Quem está invocando? Quem? Será que conosco seria tão diferente? Porque somos ocidentais, aqui do mundo ocidental, porque vivemos agora esse
no século 21, essa entrada aí do terceiro milênio, será que é isso? Não, irmãos. Você vai ver o Senhor Deus, Ele ordena ao seu povo que use o seu nome. Que no seu nome faça as coisas de Deus literalmente acontecerem. Você vê que Jesus tem prazer em restaurar. O homem era coxo, pedia esmola. Ele agora está saudável, uma perfeita saúde. Não precisa mais pedir esmola, ele vai poder trabalhar, vai poder estudar, vai levar uma vida normal. Mas será que ele vai entrar no templo todos os dias para orar? Será que ele vai realmente servir a Jesus? Então foi Pedro e João que usaram o poder do nome, eles usaram o nome de Jesus, tendo uma certeza absoluta de que o nome de Jesus já tinha todo o poder, como tem, para curar aquele homem. Será que conosco seria diferente? Então nós vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Quem lê comigo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, qualquer, não tem acepção aqui, não tem exclusão, não tem exceção, está dizendo qualquer pessoa que invoca o nome do Senhor, ou seja, é de Jesus, vai invocar o nome dele. Então ele diz, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então Pedro e João, irmãos, eram homens de oração, foram homens que realmente levaram Jesus a sério, que levaram as coisas de Deus a sério, que levaram uma vida de oração, que procuraram centralizar dentro de si quem era Jesus. Eles andaram ao lado de Jesus, mas eles agora não tinham Jesus fisicamente do lado deles, como nós não temos. Eles agora usam o nome de Jesus, certíssimos de que bastaria o nome de Jesus ser invocado para o poder do céu ser liberado. Às vezes usamos o nome de Jesus, irmãos, de qualquer forma, numa conversa, vamos dizer, sem um propósito, sem sentido, e isso não é bom. O nome que tem todo o poder. Por este versículo, a gente vê que o nome de Jesus não é dado ao mundo. As pessoas falam, cantam, invocam. Não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para aprender, para não errar. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, não muda, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Está aqui, irmãos, tem que pertencer a Deus. O Senhor conhece os que são seus. Você conhece seus filhos. Você não tem compromisso ou responsabilidade de sustentar filhos dos outros, mas os seus você tem. É muito bom todo mundo que puder evitar problemas, essa situação que a gente está vendo com as crianças hoje. Misericórdia, como as crianças estão sendo atacadas, irmãos. Quem puder livrar uma criança de um sofrimento, uma desgraça. Agora, uma pessoa não tem a obrigação de ficar sustentando os filhos dos amigos, dos vizinhos, dos inimigos a vida toda. Deus está dizendo, Deus conhece os seus filhos, Ele conhece o seu povo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Pedro e João podiam ter dito, Jesus já foi para o céu, vamos curtir a vida, domingo a gente vai no templo, está tudo certo, vamos levar nossa vida normal. Eles tinham um compromisso de oração, e com certeza não faziam por obrigação. Não era uma chateação, não era uma obrigação religiosa, eles tinham prazer. Tanto que quando o moço pediu uma esmola, eles prontamente invocaram o nome. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eles tinham Jesus de verdade. Homens que fizeram a diferença, irmãos, que assumiram Jesus.
Esses filhos de Deus se misturam tanto, irmãos, nos costumes, no palavreado, na forma de falar. Será que esse prazer que eles tinham de orar, de estar diante de Deus, não era contemplado pelo céu? Deus não tinha um prazer como teve prazer em Daniel? Daniel, sabendo que ele seria jogado na cova dos leões, ele não parou de orar. Mas agora que tinha que orar mais, ele não orou desesperado, ele não mudou a sua forma. E ele dava graças como antes fazia. Ou seja, uma comunhão com Deus, uma certeza absoluta da presença de Deus, que o mantinha seguro e guardado. O coração dele estava tranquilo. Quando a pessoa tem uma comunhão com Deus, irmãos, o coração dela fica tranquilo. Então, o uso do nome de Jesus está aqui, para quem é. Aí nós temos que lembrar também do Davi. O Golias vem contra Davi, um homem de quase 3 metros de altura, ele vem com uma armadura, uma coisa assim violenta, preparado para a guerra, para a pior guerra, um confronto corpo a corpo. Como o Davi, ele tinha lança, ele tinha couraça, ele tinha capacete, ele tinha espada, ele tinha o escudo, o escudeiro. O Davi disse, 1 Samuel, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 45. Quem lê comigo? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi, ele vai em nome do Senhor dos exércitos, assim o povo de Israel dizia muitas vezes, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como nós vimos ali o Pedro e o João falando no templo, o Senhor dos exércitos, os exércitos celestiais do povo dele aqui na terra. Então eu vou em nome do Senhor. Davi era um judeu, Davi era do povo de Deus, Davi usa o nome do Senhor na guerra, ou seja, para derrotar Golias, o seu inimigo. Quantos cristãos, irmãos, não se preparam para usar o nome de Jesus contra um mal, um ataque do diabo, uma enfermidade, e ficam desesperados e sem saber o que fazer, quando poderiam realmente invocar o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, usando Isaías, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, buscar enquanto se pode achar, buscar o entendimento, para estar preparado. O Davi, ele não disse para o Saul: meu rei, eu vou ver o que Deus vai falar comigo, vou me preparar, vou ver se eu consigo entrar nessa guerra contra esse Golias. Ele disse: não, eu vou porque o Senhor Deus é comigo. Eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um urso, queria devorar uma ovelha, pegava uma ovelha, eu partia para cima dele. Vinha um leão, eu partia para cima dele. O Senhor me deu vitória sobre o urso, sobre o leão, ele vai também me dar vitória sobre esse filisteu. Então Davi, ele tinha certeza da presença de Deus e do poder do nome do Senhor dos exércitos. Nós cristãos usamos o nome de Jesus. Por isso é o nome de Cristo para cristãos. Ah, mas qualquer um pode usar. Pode, irmãos, é só ler a Bíblia e ver onde o poder vai operar. Era Pedro e João invocando o nome. O homem estava na porta, ele não entrava no templo, mas ele recebeu. Ele recebeu. O que aquele homem tinha para dar? Se ele estava pedindo esmola, se ele não entrava no templo, se ele não ouvia a palavra, e a fé vem pelo ouvir.
Muita gente está de fora, irmãos, gosta de falar, gosta até de fazer pregações, sem nunca ter tido uma experiência com Cristo. Nem o nome tem registrado no céu, no livro da vida. Então vai comigo em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Quem lê comigo o versículo 17? E estes sinais seguirão aos que... Dá uma paradinha, começa aqui. Pessoa que crê em Jesus Cristo, que tem em Jesus a sua fé, que tem em Jesus o seu verdadeiro e único Deus, que tem a sua confiança em Jesus, que se tornou um seguidor de Jesus. Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender que Jesus deu o poder aos discípulos. Então não é para nós que somos do século 21? Claro que sim. Discípulo faz discípulo. No Evangelho de Mateus, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e ide fazer discípulos de todas as nações. Discípulos gerando discípulos, gente ganhando gente para Jesus, e quem aceita Jesus vai seguir a Jesus. Então ele diz aqui, olha, e estes sinais seguirão aos que crerem. Mas como é que os sinais vão seguir? Olha o que ele diz, vai junto comigo. Em meu nome expulsarão demônios. Está aqui ponto e vírgula, em meu nome. Olha que coisa extraordinária. Em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, vocês não creem em mim? Então usem o meu nome. É tremendo, irmãos. Quando o cristão, quando a pessoa aceitou Jesus, e ela entende, Jesus é a palavra, e leva a palavra de Deus a sério, e honra o nome de Jesus. É muito, muito ruim quando você escuta pessoas, muitas que não são ainda de Jesus, e muitas que até são, irmãos, misturam o nome de Jesus com palavreado torto, com conversas bobas, e até falando ociosamente de qualquer jeito, e você diz, meu Deus, será que não entenderam? Você profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, você foi separado por Deus para ser filho, de fato e de verdade, ter comunhão com Ele, mas para ser socorrido quando você precisar, mas também para socorrer outros. Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro. Não deram esmola nenhuma para aquele homem. Deram o nome de Jesus. O único nome, irmãos, que tem todo o poder. O homem recebeu de coração. E só o poder do nome restaurou o corpo do homem inteiro. Um homem que não tinha movimento nenhum nas pernas, possivelmente da cintura para baixo, porque colocavam na porta do templo, acredito que sentado, a Bíblia não especifica se ele ficava deitado, se ele estava sentado, se ele era um tetraplégico, se ele era literalmente, não é, da cintura para baixo. Mas diz que colocavam na porta do templo. Como ele olha o Pedro e o João e dá uma esmola. Não tenho nem prata nem ouro. O que eu tenho eu vou te dar agora. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ou seja, o poder do nome te restaura, o poder do nome te cura. O poder do nome trabalha no teu corpo, nas juntas, nos ossos, na cartilagem, na tua estrutura, na tua psique. Aquele homem podia ter dito, ei, Senhor, eu sou desde o ventre da minha mãe. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, muita gente ia dizer, não sabe da minha história, não? Não sabe que isso aqui é de nascença? Não sabe que foi meu congênito, foi lá no ventre da minha mãe? Se o homem tivesse 40 anos, ele não sabe, olha, eu tenho 40 anos, eu tenho 50, eu tenho 42 anos, não sabe que é desde o ventre da minha mãe? Não falou nada disso. Ele recebeu o nome. O poder do nome, irmãos, trabalhou o corpo físico desse homem. Por isso não se pode usar o nome de Jesus de qualquer jeito. Porque só o nome de Jesus deu uma saúde perfeita para aquele homem. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. É tremendo, Senhor.
É tremendo, Senhor. Oh, Pai. Hoje, Senhor, o Senhor está nos despertando. Acenda a chama da fé no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus. Se Pedro e João fossem como muitos dos nossos dias, o homem ia morrer na mesma condição, de coxo, paralítico e mendigando, pedindo esmolas. Ele entrou pulando, saltando, como a Bíblia diz, e glorificando a Deus, porque agora poderia, Senhor, ser como Pedro e João. Por isso eles disseram: olha para nós. Nosso Deus, muito obrigado. Pai, quando pensamos que pessoas cheias de saúde ficam murmurando e reclamando da vida todos os dias. Quando pensamos, meu Pai, que pessoas que poderiam, Senhor Deus, na comunhão do Teu Santo Espírito, como o Senhor diz, vós sois a luz do mundo. Pai, o mundo está num estado tão triste, tão crítico, Pai. Senhor, que o Teu povo, que nós, Senhor, estejamos honrando o Teu nome. O Senhor está nos despertando. O único nome que tem todo o poder. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?